como que eu prospectei clientes mesmo não tendo um ótimo ciclo de relacionamento, como que eu consegui atingir determinadas pessoas através das minhas vendas ativas, sendo que eu estava morando, vivendo num local onde eu não conhecia muitas pessoas, né? Você, vendedor, já deve ter passado por isso, né? Para quem oferecer? Como eu chego até meu cliente ideal? Então, eu vou te ajudar através desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá o like, já ativa o sininho, já comenta, faça perguntas, porque o que eu mais quero é interagir com você. Eu quero, de fato, te ajudar. E antes de eu contar como é que eu consegui tudo isso, você precisa entender o contexto de onde eu estava, né? Então, nessa época, eu estava morando na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, uma cidade muito próxima a São Paulo capital, né? E eu estava trabalhando numa multinacional. Eu já estava na área de vendas, mas entenda, eu nasci lá no Paraná, toda a minha vida foi ligada ao Paraná, então eu estudei no Paraná, meu primeiro trabalho foi no Paraná, meus amigos de infância estavam no Paraná, e de repente eu aceitei uma oportunidade de emprego numa multinacional que ficava a sede lá na cidade de São Paulo. Como São Paulo é uma cidade onde é muito difícil, né, você encontrar um bom local num preço relativamente justo, né, para minha percepção de valor daquela época. Isso aconteceu lá em meados de 2014, pouco mais de 10 anos. Então, eu estava saindo do interior do Paraná e indo lá para a grande capital de São Paulo, ou seja, a diferença de valores foi para mim algo que me chamou muita atenção. Então, eu acabei me mudando para Jundiaí, uma cidade próxima ao grande centro, à capital, São Paulo, mas muito próximo ao onde eu trabalhava. Até era mais fácil ir para o trabalho ali de Jundiaí do que se eu saísse lá da zona sul de São Paulo, né? Bom, então eu iniciei lá a minha vida nessa multinacional, trabalhando primeiramente na área de engenharia e serviços, né? Eu sou formado em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações, mas nessa época eu estava prestando serviço para o mercado de papel e celulose. Então meu principal cliente era a indústria papeleira, né? E nessa multinacional nós prestávamos serviços em engenharia, manutenção para as indústrias papeleiras. Em um dado momento, um gerente novo, né, um diretor recém chegou na empresa e decidiu realizar algumas análises de perfil comportamental. E ali ele falou, poxa, o Cleiton tem uma aptidão para vendas, algo que eu nem imaginava, né? Eu não conseguiria me imaginar vendendo alguma coisa. Mas ali, através dessa análise, chegou-se a essa conclusão. Então, ele me deu a oportunidade para ir para vendas. Cleiton, você aceita ir para vendas? Eu te tiro do campo, te tiro do serviço, te tiro da implantação de projeto. E aí você passa a fazer vendas para mim, preciso crescer, vendas de serviços, venda de equipamento e por aí vai. E ali a gente separou uma carteira de clientes em relação a outros vendedores, peguei alguma ajuda lá de algumas pessoas mais experientes, mas meio isso, você tem aptidão, vai, né? Então não tive um treinamento formal de técnicas de vendas. Eu tinha muito treinamento técnico sobre o equipamento, tirar todas as dúvidas técnicas de como aplicar, para que serve, tudo que envolve a instalação, engenharia, né? Então saber né, criar um preço, aí tinha o pessoal que elaborava de fato o preço. Então eu e essa equipe, né, de analistas que me ajudavam a compor o preço, nós tínhamos uma proximidade muito grande. Então, basicamente, eu ia lá, fazia um relacionamento com o cliente, levantava essa necessidade, e era uma venda B2B que a gente fala, né? Então, de duas empresas. Eu representava a multinacional e tentava vender para esse mercado de papel e celulose. Nessa fase, eu não precisava de grandes técnicas de venda ativa, de prospecção. Por quê? O mercado papeleiro é um mercado de indústria onde você já conhece os grandes players. Então, eu tenho uma necessidade, né? A engenharia daquela empresa já conhece a necessidade, já conhece os principais players, os principais fabricantes e já chama todo mundo para cotar, né? Vem A, B, C, D, vocês todos aqui, eu tenho essa necessidade, vai lá e me traga a melhor solução, melhor preço. Então, dificilmente eu precisava conscientizar o meu cliente que ele precisa fazer uma coisa ou outra.
Em algumas situações, sim, o cliente ele estava mais perdido, ele tinha um certo capital para investir, e ele pediu uma opinião lá, olha, onde que eu priorizo? Então nós também, né, ajudávamos nele nisso. Mas, como eu disse, a prospecção era muito o cliente vir para nós do que nós, de fato, irmos atrás do cliente. Então é mais ser visto e lembrado, já resolvia toda a questão, né? A camisa que nós vestíamos, né, o logo da empresa que a gente representava já era muito atrativo. E aí, em um determinado momento, uma pessoa foi lá e me achou no LinkedIn e falou, olha, já que você tem experiência de vendas, o que você acha de vender seguros de vida? Eu já era cliente da Prudential e aí fui convidado a comprar uma franquia da Prudential, ou seja, eu não sou funcionário, não seria essa questão. Eu vou ter que vender e prospectar e correr atrás dos meus clientes. Essa agência ficava em São Paulo, capital. Os meus amigos não estão em São Paulo, capital. E eu tive até essa grande dificuldade quando eu me mudei para esse grande centro. Por quê? Quando eu morava no interior do Paraná, ali era muito simples, né? Você, a 5, 10 minutos da casa do seu amigo, 15 minutos você atravessa a cidade. Então, vamos marcar um churrasco, vamos marcar um futebol. Era muito simples, a qualquer momento, a toque de caixa, não precisava nem combinar muito, né? Uma cidade de poucas opções. Então, vamos lá marcar um churrasquinho, juntava lá, passava no supermercado, no açougue, rapidamente você estava acendendo a churrasqueira e fazendo um evento. Em São Paulo, para combinar um futebol é muito difícil, porque às vezes o cara que trabalha comigo, ele mora 1h30, 2 horas da minha casa. Então, as pessoas próximas ao meu trabalho, nós não conseguíamos, eu pelo menos, né, não conseguia criar esse relacionamento. Era muito difícil. Era basicamente o trabalho, casa. Então, eram raros as pessoas que viviam muito próximas a mim. Então, a quantidade de amigos realmente próximos que eu tinha era baixo, né? Eu tinha colegas, conhecidos, pessoas que eu cruzava na hora do almoço, que eu sabia que trabalhavam num determinado departamento. Eram 600, 800, dependendo do dia, do horário lá, tinham 1.000 funcionários dentro da empresa. Então, o contato, né, era muito raro, né? Então, eu senti um pouco essa dificuldade de criar relacionamento, mas onde eu quero chegar? A partir do momento que me foi dado esse desafio de comprar a franquia, durante o treinamento, até para ser aprovado no treinamento, nós fizemos uma análise de mercado. Então eu levantei todas as pessoas que eu conhecia, qual era o meu grau de relacionamento, de intimidade com essas pessoas, e se era uma análise para ver se eu tinha realmente potencial de mercado para poder iniciar esse meu negócio, né? E para minha grata surpresa, deu tudo certo, as pessoas aprovaram, né? No entanto que eu estou aqui até hoje vendendo seguros de vida. Porém, foi muito desafiador. Por quê? Muitos dos meus amigos, as pessoas mais próximas, elas estavam muito distantes de mim. Então, como eu estava nessa multinacional, ia visitando vários clientes em várias partes do Brasil, eu tinha cliente espalhado pelo Brasil todo. Então, os meus clientes, eles não estavam concentrados num determinado lugar, né? E nessa época que eu iniciei, né, na Prudential, a possibilidade de assinar um contrato de seguros, ele era fisicamente, eu tinha que estar na frente do cliente, ele tinha que passar a caneta lá, pegar a caneta e assinar um documento lá de proposta que, olha, eu tenho interesse de fato no produto que está vendendo. Depois veio a pandemia, com isso tivemos que modernizar, assim como vários outros negócios, e aí a reunião online passou a ser utilizada. Mas até então, era no tete-a-tete, ou seja, aquele mercado grande que eu tinha, que um está lá em João Pessoa, outro está lá no Rio de Janeiro, outro está lá em Salvador, eram pessoas que eram inviável, né, eu visitar. Muitas vezes pegar um avião ou ir de carro a grandes distâncias para falar com 2, 3 pessoas e voltar, né, não estava muito, não era algo interessante a se fazer. Então eu tive que me adequar muito ao pouco relacionamento que eu tinha. Então aqueles poucos nomes que viviam em volta de mim, eu precisava ser muito assertivo e dali eu precisava multiplicar esses nomes, né? Então eu visitei lá o nome fictício aqui, visitei João. Do João eu precisava conseguir 4, 5 nomes de pessoas muito próximas ao João para que eu tivesse para quem oferecer, né? Nessa época pouco se falava em tráfego pago, essa mídia tradicional é muito lenta, você pega, né, era um processo de venda muito demorado. Então, o que realmente
causava um efeito rápido, duradouro e assertivo, era eu conseguir recomendações dos meus clientes. Então, rapidamente, eu migrei de pessoas que eu conhecia, que eu era muito próximo, para pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Eu precisei fazer isso, né? Tem muitos vendedores que eles se sentem mais confortáveis atendendo pessoas que eles já se relacionam. Ah, o cara do futebol, o cara do golfe, o cara do tênis, o cara da escola, da faculdade, por aí vai. Mas todo esse ciclo que eu acabei de citar, eu não tinha, né? Eu basicamente não conseguia ter relacionamento na igreja, como eu viajava muito, então ia lá, né, para missa, para o culto, mas é isso, entrava, fazia o que tinha que fazer e ia para casa, então não tinha muito relacionamento. Futebol, era raro os futebol, o que eu conseguia, né, participar, então, como eu disse, relacionamento era muito difícil. Então o que eu passei a fazer? Passei a treinar algumas técnicas onde eu conseguisse extrair da pessoa que eu visitasse, independente do meu grau de intimidade com ela, eu precisava extrair nomes. Então, os poucos nomes que eu tinha, eu precisava de fato multiplicar muito isso. Só que toda vez que você pede alguma coisa, você está iniciando um relacionamento, é um projeto novo, você está apresentando ali para um colega, né? Não dá nem para dizer que é um amigo ainda, você está ali apresentando para ele e já está pedindo algo, né? Você já está tentando nomes, pedindo ajuda, parece uma coisa meio invasiva, né? Então eu tive que criar uma técnica onde eu não peço recomendação. O cliente, ele percebe que a melhor coisa que ele está fazendo é recomendar o meu trabalho. Então eu precisei muito me posicionar como especialista, como autoridade, como alguém que conhece aquele determinado assunto e que o meu tempo é escasso e ele é muito importante. E de fato era, porque você pega lá, São Paulo, vou visitar um cliente. Às vezes a distância nem é tão longa, mas é 1 hora, 2 horas no trânsito até chegar naquele cliente. E às vezes quando aquele cliente ainda surge algum imprevisto e ele não consegue te receber, tem que remarcar, né? Então você vai lá, viaja não, né? Você anda ali de tempo 1h30 e aí depois você tem que voltar 1h30 e na teoria você foi praticamente meio período da sua vida e às vezes você nem conseguiu falar com a pessoa, né? Então essa questão de assertividade tinha que ser muito alta. Então mesmo eu errando muitas vezes, eu tinha que parar, analisar, refletir e falar, cara, não posso mais errar. Então essa melhoria contínua entrou muito no meu DNA. A cada não que eu recebia, a cada desmarcação, a cada reunião que não acontecia ou que acontecia eu não fechava, eu precisava refletir muito e criar ações para que aquilo não se repetisse, né? E uma dessas ações foi não pedir a recomendação, mas tornar muito óbvio para a cabeça do cliente que é bom e importante ele recomendar. Então eu utilizava algumas palavras-chave para dizer que a minha função é conscientizar da importância do seguro de vida e que a função do meu potencial cliente, vamos chamar aqui a pessoa de João, tá? Ficticiamente, João, a sua função é me dar combustível para que eu possa levar essa consciência para a maior parte das pessoas, porque o brasileiro ele não pensa no planejamento financeiro a médio e longo prazo, né? Ele ainda é muito imediatista. Então eu não vou pegar uma lista fria, não vou pegar comprar contato, sair ligando, oferecendo. Não, quem vai me indicar as pessoas para poder conhecer esse trabalho é você. Então se você não me abrir a sua rede de contatos, eu não vou ter para quem oferecer, né? Então meio que eu trazia o cliente junto comigo como um trabalho mesmo de conscientização da população, das pessoas, né? Uma pausa rápida nesse episódio maravilhoso para te dar uma informação importante. Eu, Cleiton Fukumoto, tenho um método de mentoria que se chama MVP, Marketing, Vendas e Produtividade. São 3 pilares importantes para você escalar o seu negócio. Se você quiser saber mais, clica aqui nesse link e tem acesso aos nossos cursos, palestras e mentorias. Quero ver você na próxima turma. Volta pro episódio, que lá tem muita informação bacana. E uma coisa que é interessante também, no primeiro encontro que eu tinha com a pessoa, eu falava dessa dificuldade em jogar futebol e tudo mais, e queria saber se a pessoa praticava algum esporte, quem eram as pessoas que conviviam com ela. Então, enquanto eu estou quebrando gelo,
Estou tentando entender em que mundo que ela vive, quem são as pessoas, como é que ela mantém o relacionamento, se vai na casa, ou vai no clube, ou, né, como que ela consegue, né, criar um laço com alguém. E ao contar isso para mim, me ajudando, me aconselhando, elas iam abrindo pessoas que poderiam ser meus potenciais clientes, né? Ah, vai muito na minha casa, fulano, ciclano, por causa disso, que eu conheci ali, tá. Então, todas essas informações de quebra de gelo, eu ia também utilizando, né, para levar o meu cliente a lembrar destas pessoas na hora de me recomendar, né? Então, ao final, enquanto eu estou coletando dados e conversando ainda com o meu cliente sobre uma proposta para ele, eu pego e lembro, né? Falo, poxa, você citou lá do ciclano que é seu amigo, né, João? Que frequenta muito sua casa, que você conheceu há muito tempo. Seria interessante para ele também conhecer esse projeto? Por que isso, né, pessoal? Quando você simplesmente pede o nome, teria alguém para me recomendar, a pessoa fica meio perdida. São muitas pessoas que ela conhece, ela começa a tentar vasculhar na memória várias pessoas e como gera muita dúvida, ela não sabe quem recomendar. Então, o que a pessoa normalmente faz? O cérebro é alerta e fuga. Então, o que ela faz? Ela pretende fugir. E a fuga é, depois eu vejo, depois eu te passo. Eu vou pensar melhor e depois eu te passo. E o que vai acontecer? Ela não vai lembrar, ela não vai pensar e ela não vai te passar. Então aquele encontro, aquela reunião, você não conseguiu nomes para uma prospecção futura. Agora, quando eu trouxe o mundo dela na reunião, quem são as pessoas que convivem com você, quem frequenta a sua casa, quem você valoriza, quem você gostaria de ser daqui 3, 4, 5 anos, né? Então, eu faço com que ela pense em algumas pessoas. E aí, depois, ao perguntar para essa pessoa que você me contou, para essa pessoa que você falou, faz sentido esse trabalho? Aí é muito mais fácil ela dizer que sim ou que não. Então, você entende que eu vou conduzindo o cliente para ele ir lembrando de pessoas. E pessoas que são muito próximas, ou seja, que ele tem intimidade. Então, não tem por que não me passar o nome. Não é que ele está falando, sabe aquele médico do seu filho que você visita a cada 3 meses, 6 meses, você não tem intimidade nenhuma. Não é essa pessoa. É aquela pessoa que frequenta a sua casa, aquela pessoa que cresceu com você, aquela pessoa que te ajuda e você ajuda ela, né? Então, pessoas muito próximas. Então, no começo, eu queria muito esse volume. Volume para mim era muito importante, para eu nunca ter agenda vazia. E quando a gente não tem agenda vazia, negócios saem. Depois, com o tempo, você vai melhorando, você vai direcionando até para o público que você quer, né? E aí, na reunião de fechamento, por exemplo, o meu discurso já era outro, né? Então, eu falava o seguinte, na primeira reunião, coletei aqui algumas indicações, algumas recomendações que você me passou, de pessoas do seu ciclo de amigos que faz muito sentido conhecer meu trabalho e eu vou atendê-los em seu nome, né? Agora, tem pessoas que você admira, você já viu aqui que o meu produto, ele não é para qualquer pessoa, né? Ele é um produto personalizado, ele é um produto sob medida, não é qualquer um que pode pagar, né? Então a pessoa tem que estar no nível de consciência mais elevado, né? Ele tem que estar já com algumas questões básicas sanadas, né? Então, desse público, né? Quem que faz sentido? Então, aí eu já estou condicionando o meu cliente a pensar e a lembrar de pessoas com poder de aquisitivos mais elevados. Pessoas que ela admira, né? Quem é o cara que se destaca dentro do grupo que você convive? Quem é o cara que se destaca no seu trabalho? Quem que é o cara que se destaca na sua profissão? Então, eu vou pegando isso, né? E quando esse meu potencial cliente, vamos lembrar aqui que o nome dele fictício é João, quando o João convive em algum grupo de pessoas, eu tento entender quem daquele grupo de pessoas é aquele que mais organiza o grupo em si, né? Vamos trazer aqui para o mundo do futebol, que é muito comum aqui no Brasil. Então, no futebol, muitas vezes, tem aquele cara que é o que assa a carne, que é o que movimenta o grupo, né? Que faz questão das pessoas estarem juntas, de ter eventos de confraternização, de trazer a família mais para perto. Então, normalmente, é uma pessoa de uma política, né, de uma atração pública maior em relação àquele cara que fica mais calado, que ele fica mais quieto, que ele não interage, né? Então, eu sempre tento descobrir quem é esse pilar,
Quem é essa pessoa central, né? E sempre brincando, pô, né, vamos supor que o João falou que o Júnior é o cara que sempre assa carne, é o cara que se envolve, faz, né, com que o grupo permaneça unido. Eu falo, poxa, seria legal conhecer o Júnior, hein? Eu tenho lá um grupinho de futebol, tô achando que eu vou levar o Júnior pra lá, que nossa carninha lá tá meio fraca, né? Se eu precisar falar com o Júnior, como é que eu falo? O que o Júnior faz? Então eu já começo a puxar o assunto, tentando entender quem é o Júnior, e no final eu concluo. Poxa, João, acho que o Júnior também faz todo sentido conhecer o seguro, hein? Será que eu não poderia ligar para ele e tentar marcar algum bate-papo? Enfim, então fica mais fácil, né, do João também me passar o contato do Júnior. Eu já sei quase tudo do Júnior, já falamos do Júnior muito, né? Então até a pessoa que está passando o nome não parece que está passando só para o seguro, está passando para outras coisas também, como o futebol nesse exemplo, que é o tema central, né? Então é uma forma de você tirar esse peso de, eu tô só passando o nome por, né, eu só tô conseguindo o nome para o trabalho em si. Então tira esse peso, né? A pessoa que está recomendando está ajudando o recomendante, não está ajudando o vendedor, que é a verdade, né? Só que muitas vezes o vendedor ele não sabe colocar isso dessa forma, né? Parece que é o vendedor desesperado que quer vender alguma coisa, e não é. Na verdade, o vendedor ele tem um bom produto, ele tem um bom serviço que serve para várias pessoas. Só que essas várias pessoas muitas vezes não sabem que tem, não conhecem. Então o que a pessoa que está recomendando está fazendo? Está dando oportunidade às pessoas que ela conhece, que ela convive, de conhecer algo que seja bom. Então toda a apresentação, né, todo esse contexto tem que levar, né, para o seu potencial cliente, no caso aqui o nosso João, ele entenda que ao passar o nome do Júnior, ele não está incomodando o Júnior, muito pelo contrário, ele está dando a oportunidade do Júnior de conhecer algo legal, algo leve, algo bacana, que pode ajudar ele e a família dele. Ficou legal? Se você gostou, gente, dá o like aqui, comenta, eu quero interagir com vocês, eu quero responder perguntas, porque se me ajudou, eu tenho certeza que pode ajudar muita gente aí. Então vamos fazer essa informação chegar ao máximo de pessoas possível. E se você não entendeu ou se você não conseguiu aplicar aí no seu dia a dia, manda uma mensagem aqui. Vamos tentar adequar, vamos tentar ajustar, mas vamos crescer junto, vamos fazer acontecer. Até a próxima, hein?